Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre o Bakhtin. Bakhtin ele nasceu em 1895, faleceu em 1975. Ele foi um teórico da linguagem. Sobre sua vida, ele passou por muitas privações materiais. Ele também sofreu de doenças crônicas, foi acometido de perseguições, ele passou pela prisão, exílio. Mas o que é interessante é que ele deixou uma produção intelectual com um significado muito grande para as ciências humanas. E suas teorias, elas vêm sendo descobertas e estudadas por diferentes áreas do conhecimento e propagadas pelo mundo atualmente. Principalmente, sabe-se que em 1967, quando Julia Kristeva, uma intelectual búlgara, que havia sido radicada na França, ela publicou um estudo sobre Dostoiévski e Rabelais com o título de Bakhtin, o discurso, o diálogo, o romance. Sobre Bakhtin e suas reflexões, o Bakhtin ele desenvolveu e aprimorou uma teoria inovadora que perpassa pelo estudo do indivíduo por meio de questões relativas à teoria geral da literatura, da cultura, também relacionada ao desenvolvimento histórico, todas elas. Análise do povo e sua produção cultural, análise de um determinados, concluindo com a análise do povo, uma produção cultural. Como se sabe, o conjunto de suas obras, eles são caracterizados pela interdisciplinaridade. Isso quer dizer o quê? Que a partir de uma abordagem dialética de questões relacionadas à filosofia, à linguística, à psicanálise, à teologia, à poética, à teoria social e literária. E com isso ele teve essa unidade de pensamento através de uma centralização assim, da linguagem. Segundo o Bakhtin, toda a compreensão de um texto falado ou escrito, ele implica uma responsividade. Isso quer dizer o quê? Consequentemente, um juízo de valor. O que significa que ao se apropriar de um determinado texto, o leitor se posiciona em relação a ele por meio de atitudes distintas. No sentido de pode concordar ou não, pode adaptá-lo, pode acrescentar ou retirar informações, pode também exaltá-lo. Sua reação, ou seja, consiste na resposta, o que caracteriza uma compreensão responsiva, ativa. E no mais além dessa compreensão responsiva, né, ela ativa a partir de uma aproximação com a trajetória e com os principais conceitos desenvolvidos por esse teórico. José Luiz Fiorino, professor do Departamento de Linguística da USP, que foi um estudioso de temas como enunciação, estratégia discursiva, procedimentos de constituição do sentido do discurso, do texto. Ele, além de ser um autor de vários artigos e livros, ele vai publicar um livro chamado Introdução ao Pensamento de Bakhtin. Ela vai ser dividida em 6 capítulos e em uma breve introdução, o Fiorin ele vai colocar os seus objetivos, justificar a seleção dos conceitos. Segundo Fiorin, Bakhtin é um estudioso da linguagem, que está em voga com suas concepções, ou seja, um período em que são muitas vezes citadas, nem sempre compreendidas. Por essa razão, ele procurou destacar apenas os termos mais banalizados, deixando de fora as ideias como ideologia, arquitetônica, evento, estético, tema e significação, entre outros. Assim. Também ele não pretende investigar minuciosamente as concepções filosóficas, assim como a dimensão ética da obra bakhtiniana. Em seu trabalho, Fiorin aponta para a complexidade do trabalho de Bakhtin devido ao fato de que aquele pensador russo ele não teria elaborado uma teoria metodológica pronta, acabada. A obra dele vai ser caracterizada pela diversidade, pela heterogeneidade e por um certo inacabamento. Outro aspecto que acaba por reforçar este pensamento é a forma como seus escritos foram publicados. É a forma como os escritos dele foram publicados. Com o Fiorin ele vai apontar 2 problemas. As obras cuja autoria lhes são atribuídas, mas que nem foram publicadas em seu nome, e as obras publicadas após a sua morte. Isso se dá porque a publicação de suas obras não seguiu a sequência em que foram escritas. Então,
há essa polêmica em torno da autoria, e que surge em meados da década de 70, e aponta como sendo Bakhtin os livros assinados por Ev.N, Volotinov e P.N. Medvedev. Essa problemática, ou seja, todas essas questões, elas têm gerado inúmeras discussões e ainda não é todo esclarecido. Esse autor, Fiorini, ele também vai apontar que os três argumentos que atualmente corroboram esta controvérsia são os que seguem a afirmação do linguista Vyacheslav sobre quais são o linguista Vyacheslav sobre quais são os textos de autoria de Bakhtin e que considera Bakhtin o autor somente de textos que estão em seu nome ou encontrados com seus arquivos, ainda aqueles que atribuem uma coautoria entre Bakhtin e os demais autores. Ou seja, ele também vai apontar essa fragilidade do primeiro argumento. Ele vai acabar simpatizando com o segundo, mas opta pela terceira posição, por considerá-la mais tradicional. De forma condensada, são sobre os aspectos biográficos do Bakhtin, né? Ele nasceu no sul de Moscou, foi filho de fidalgos empobrecidos. Bakhtin morou e trabalhou em diversas cidades, como por exemplo São Petersburgo. Ele concluiu seus estudos no departamento de letras clássicas, acabou formando-se em letras, história e filologia. Ao longo de sua vida, ele vai constituir um grupo de amigos intelectuais, entre eles o filósofo chamado Matvei Kagan, não sei como é que se pronuncia isso, né? Mas Matvei Kagan, que iniciou na filosofia alemã e no pensamento de Kant. E além dele, ele manteve ainda relações com o pintor Chagall, com o poeta e músico Volotinov e com o crítico Medvedev, com quem analisaria diversos temas de seu interesse. Este grupo de amigos ele vai ser ampliado bem mais tarde e ficou conhecido como o Círculo de Bakhtin. Em 1929, ele foi preso e condenado por manter ligações com a sociedade de caráter filosófico e religiosas que estavam banidas da União Soviética. Nisto é que, devido à sua saúde precária, a pena no campo de concentração foi comutada em exílio, por um período de 6 anos na cidade de Kustanai, entre Cazaquistão e a Sibéria. Com o término do exílio, em 1940, apresentou ao Instituto Gorky sua tese de doutorado, Rabelais e a Cultura Popular, defendida apenas em 1946. Devido à Segunda Guerra, após diversas polêmicas geradas pelo trabalho, o título de doutor acabou lhe sendo negado em 1952 e ele acabou por falecer em 1975 em Moscou, após uma longa enfermidade. Sobre o dialogismo, a importância desse princípio é que o conjunto da obra de Bakhtin, essa noção ela foi aplicada no estudo da linguagem como um fator determinante para a formulação de suas ideias. Baseando-se nesse conceito, o Bakhtin ele procurou apontar as diversas vozes presentes em um mesmo discurso e sua historicidade, isto é, como se estabelece a relação de um discurso com o outro. O Fiorini ele vai nos dizer que a importância dos sentidos que esse conceito pode assumir, tais como aquele que não é mostrado no enunciado, ainda que este tenha sido constituído como oposição, ou seja, como enunciado, é uma réplica de um outro, constitui-se a partir de outro. Ouve-se sempre menos duas vozes, menos do que elas não se manifestam no fio do discurso, segundo aquele que se mostra através da incorporação de vozes de outros enunciados. E neste sentido, o discurso do outro pode ser inserido no enunciado de duas maneiras: abertamente citado e nitidamente separado do discurso, ciente ou de forma não muito dita, chamado bivocal. Terceiro, aquele que está relacionado com o indivíduo e seu princípio de ação, ou seja, a resposta que cada pessoa dá às diversas vozes presentes na realidade em que ela está inserida, né, está imersa. Sobre o gênero de discursos que são discutidos, o Fiorini ele vai apontar o fato de que Bakhtin não se interessa pelas propriedades de caráter normativo que classifica os gêneros. O que importa para o Bakhtin é como eles se constituem, sua conexão,
interação com as atividades humanas, de processo de produção. Quer dizer, os gêneros estabelecem uma interconexão da linguagem com a vida social. E sobre a prosa e a poesia, ele trabalha além desses dois conceitos com a noção de polifonia ou monologia. Que quer dizer que para Bakhtin é no romance que esta pluralidade de vozes está. Por isso, ele vai ser caracterizado pela descentralização, interagindo com o discurso alheio, ao contrário da poesia monológica. E apoiando-se na obra de Cristóvão Tesa, entre prosa e poesia, Bakhtin é formalismo russo. O autor José Fiorino ele vai nos apontar que a forma equivocada como foi traduzida e interpretada esta concepção bakhtiniana, então é possível destacar outros autores, como também ele acaba divergindo da distinção estabelecida pelo teórico russo em relação a esses dois gêneros literários. E em seu artigo intitulado Bakhtin, Murilo, Prosa, Poesia, ele acaba utilizando como exemplo a obra do poeta Murilo Mendes, cuja característica é um permanente diálogo com outras vozes, outras culturas, outros tempos e outros espaços. E sobre a carnavalização, é o Kitapá. Ele consiste na apropriação pela literatura das manifestações da cultura popular. E essas ações elas acabam sendo caracterizadas por sua natureza não oficial, configurando, segundo Bakhtin, uma segunda vida do povo, através da suspensão de todas as hierarquias, transformando o mundo real às avessas. A percepção carnavalesca possibilita um contato familiar entre os elementos que estão dispersos, permite ao reprimido exprimir-se utilizando-se uma linguagem repleta de obscenidade, livre de coerções da etiqueta, como o uso de atos e falas excêntricos e profanos. Neste Fiorino também ele vai falar sobre a origem da literatura carnavalizada, que vem renovando-se e ressignificando-se por meio de evolução literária. Para a efetivação destas ideias, o autor... Acho que é só isso. Aqui já